Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheia dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, que me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, e o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Que lindo! Apocalipse 21, do verso 9 até o verso 12. A cidade santa, ela tem 12 portas, 12 anjos, 12 tribos, 12.000 selados de cada tribo, 12 apóstolos. Você acha que isso é por um acaso? Não, não é por acaso. A ciência se fala em 5 personalidades, mas a Bíblia diz que são 12. 12 vezes 12. Faz a conta. 144.000. Agora, precisamos orar para nós entendermos um pouquinho mais essa história, essa profecia. Paizinho querido, estamos aqui na tua presença, nessa primeira hora do dia. Nós queremos mais de ti e menos de nós, Pai. Senhor, perdoe os nossos pecados. Somos fracos, débeis, literalmente, Pai. Mas nós queremos, Senhor. Nós queremos o Senhor. Nós chamamos, nos ajude. Não desista de nós, Pai. Derrama sobre nós teu Espírito Santo. Fale aos nossos corações. A tua palavra, Pai, precisa ecoar. A tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero continuar lendo alguns textos com vocês. Eu vou ler o 13 também. O 13 diz assim: 3 portas se acham a leste, 3 no norte, 3 no sul e 3 no oeste. Agora, olha o 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estava sobre estes 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, nas portas, o nome das 12 tribos. Na muralha, o nome dos discípulos. Você sabia que tudo que aconteceu com os filhos de Jacó aconteceu com os discípulos? Tudo. Inclusive, um dos filhos de Jacó não entra no reino dos céus, que é Dan, e um dos discípulos também não, que é Judas. E os dois tinham a mesma personalidade. Os dois foram traidores, foram traiçoeiros. Uma víbora junto ao caminho. Os dois se achavam melhor do que os outros. Coincidência? Claro que não. É óbvio que não. Agora vamos continuar a ler. Do 15 ao 18 agora. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, suas portas e sua muralha. A cidade era quadrangular, de comprimento, de largura iguais, e mediu-se com a vara até 12.000 estádios, e o seu comprimento de largura e altura são iguais. Mediu também as muralhas, 144 côvados,
medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também na cidade é de ouro puro, semelhante a um vidro límpido. Que lindo! Olha, você sabe o nome dos muros da Cidade Santa? Você sabe o nome das portas da Cidade Santa? Ei, Cesiane, mas o muro tem nome? As portas têm nome? Sim, tem nome. Vamos abrir Isaías 60, verso 18. E a palavra do Senhor vai nos mostrar o nome que o Senhor deu às portas e o nome que o Senhor deu à muralha. Isaías 60, verso 18. Abra sua Bíblia, acompanhe. Eu sei que você está acordando, mas levante. Pegue sua Bíblia e vamos acompanhar. Deixe a palavra do Senhor falar. 60, verso 18. Diz assim, olha: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas, nos teus limites, mas os teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. Então, o nome do muro da Cidade Santa se chama salvação, e as portas se chamam louvor. Todas as vezes que nós olharmos para aquele muro, nós vamos entender e vamos dizer: a salvação pertence a Deus. Ninguém entra por essas portas sem ter um louvor nos lábios. Sabe por que as portas são de pérola? Como é que a pérola é formada? A pérola é formada por um grão de areia que entra, machuca, incomoda, dói. Mas ela faz daquele grão de areia uma pérola. Você, cidadão da Cidade Santa, precisa fazer das suas provações uma pérola na sua vida. Mesmo em provações, você precisa ter o quê? Louvor nos lábios, porque ninguém entra nas portas da Cidade Santa sem ter um louvor, um agradecimento nos lábios. Se você tem murmuração nos lábios, não entra, porque murmuração é pecado. Cesiane, a Bíblia diz isso? Diz 1 Coríntios 10. Se você quiser, leia 1 Coríntios 10 e você vai ver claramente o apóstolo Paulo dizendo: murmuração é pecado. Então vejam que interessante. Para os muros e portas de Jerusalém Nova existem nomes. Muros, salvação, igual a apóstolos. Portas, louvor, igual às tribos. Porque em cima das portas tem as tribos e no muro tem os apóstolos. 12 apóstolos. É a base. É a base. Os discípulos foram o quê? A base de Cristo. A base para Cristo fundar a sua igreja nessa terra. Cristo escolheu essa base. 12 portas. As tribos, os filhos de Jacó. Nada é por acaso. Mas sabe qual é a primeira porta? A porta número 1 é a porta de Judá, que quer dizer louvor. É interessante que todos que entrarem na Cidade Santa, todos que entrarem na Cidade Santa de Deus, vão entrar louvando o cântico do Cordeiro, o cântico de Moisés. E quando parar de frente aos muros, recordará: a salvação pertence a Deus. Ai, que lindo! Louvado seja Deus! Louvado e exaltado seja o Senhor! Você vai se maravilhar ao estudarmos a Cidade Santa. Esse foi só a nossa introdução. Mas vamos estudar. Porque a palavra de Deus, a gente pode ler? Não. A gente tem que estudar, esquadrinhar
a palavra do Senhor. E aí nós encontramos os segredos. E aí nós encontramos os milagres, porque é na profundidade que nós temos milagres. Deus te abençoe. Deus te guarde.